Etapa 3. Agora a gente vai falar um pouquinho melhor, a gente falou no item seguinte, anterior, a questão da posição. Agora eu vou explicar em miúdos o que é a posição. Então, etapa 3. Nossa, meu 3 está horrível. Posição. Então, posição, pessoal, tem A. No item A, você tem que analisar a candidatura da vaga. Por quê? Existem várias empresas que têm suas próprias políticas de plano de cargos e salários e os requisitos não são padrões. Mas existem alguns requisitos que são padronizados de uma empresa para outra. Eu posso ter o mesmo requisito em várias empresas. Por exemplo, eu procuro um desenvolvedor na área que desenvolva na linguagem Java. Beleza, isso vai estar em todos os requisitos. Porém, algumas empresas consideram júnior de um jeito, pleno de outro. Por isso que é interessante você entrar no requisito da vaga, ler os requisitos. Tem empresa que não coloca, então você manda e-mail, entra em contato para entender quais são os requisitos e colocar o seu currículo em paralelo para validar. Então, analisando essa posição, eu tenho que saber, o júnior daquela empresa pode ser um sênior para outra. E o sênior daquela empresa pode ser um engenheiro de software de inteligência artificial, um negócio fora do cara trabalha na NASA. Cada empresa tem as suas exigências e a sua posição. Então, analise o seu currículo, olhe os requisitos de cada vaga, não se vincule apenas assim, programador sênior, programador pleno. Olhe os requisitos, porque às vezes coloca-se sênior e a exigência é como se fosse o júnior de um outro grupo, de uma outra empresa. Porque cada empresa, como eu falei, tem uma política de cargos e salários, tem um plano de requisitos, de crescimento de carreira diferente. Isso não é padronizado no mercado. O que você vai achar padronizado é desenvolvedor Java. Porém, dentro do próprio Java existem alguns números aí, né? Eu tenho Java 5, Java 8, Java... E algumas empresas exigem que você tenha um conhecimento e experiência específica naquilo. Então, dentro da posição que você vai trabalhar, serve isso para as outras profissões. Por exemplo, eu quero um engenheiro civil de obras públicas, né? Então, dentro esse requisito vai direcionar. Não é só um engenheiro, é um engenheiro que tenha experiências em obras públicas, que já atuou em projetos públicos, né? Por que isso? Porque aquela empresa tem um requisito específico, né? E o júnior, sênior e pleno, em algumas empresas pode ser por causa do tempo de experiência, em outras por conhecimentos técnicos. Então analise muito bem os requisitos, posicione o seu currículo dentro desses requisitos e compare. Lembra lá atrás eu falei dos gaps? Esse é mais um gap que você tem que analisar, para você não dar um passo em direção de algo que realmente já está nítido que você vai ser eliminado nesse processo seletivo. Então, a posição é tão importante quanto. E outra, eu acabei de me formar e eu já sou engenheiro? Não, você tem a formação de engenheiro. Eu sou engenheiro e trabalhei na empresa de engenharia do meu pai. Eu sou um engenheiro que eu posso participar de outros processos seletivos? Talvez. Tem que analisar muito bem. Porque dependendo da empresa que você vai, ele pode ter um certo preconceito de algumas obras que você participou. Com certeza, o meio corporativo, como você vai receber muitos currículos, a gente aqui recebe vários, eles vão analisar isso, né? Da onde a pessoa está vindo? Uma empresa que eu nem conheço. Não, está vindo de uma empresa multinacional, ele fez obras, ele é engenheiro e trabalhou em obras em Angola, trabalhou em Cuba. Essa pessoa, se dependendo da contratação e da empresa que está contratando, é mais interessante porque ele já tem uma certa experiência com grandes obras, com empresas de grande porte, do que outras. A mesma coisa vale para desenvolvedores de software. Eu estou contratando um desenvolvedor e um dos requisitos, que às vezes acontece muito em inglês técnico, eu não tenho inglês técnico. Vá desenvolver o inglês técnico, porque ele vai ajudar você a se posicionar nessa vaga. Eu não tenho isso. Você tem que conhecer o que você tem, quais são suas forças, suas fraquezas e você se posicionar. Senão você vai mandar o seu currículo, vai se candidatar à vaga que está na cara que não vai passar daquilo. Vai chegar lá, o recrutador vai olhar e você já está eliminado. Então, se posicione,
no mercado de acordo com o que você tem de formação e conhecimento.